Você já parou para pensar no que existe por trás dos sorrisos perfeitos que vemos nas capas de revista? Já se perguntou o que se esconde por trás dos flashes, dos desfiles grandiosos e das campanhas milionárias? Pois hoje, eu vou te contar a história de uma mulher que parecia ter tudo, mas que guardava um segredo tão obscuro que, quando veio à tona, destruiu não apenas sua carreira, mas também a forma como o mundo a enxergava. O nome dela. Para muitos, sinônimo de beleza, elegância e sucesso. Para outros, um enigma. Uma modelo renomada que brilhou como poucas, mas cujo passado escondeu algo que nem mesmo os holofotes mais fortes puderam apagar. Prepare-se. Porque essa não é apenas uma história de moda, glamour e passarelas. É uma história de sombras. De uma verdade que insiste em se revelar, por mais que tentem enterrá-la. E tudo começa muito antes da fama. Muito antes do primeiro salto alto, muito antes da primeira lente de câmera. A origem de sua trajetória remonta a uma infância aparentemente comum, mas repleta de marcas que moldariam para sempre quem ela se tornaria. Ela nasceu em uma pequena cidade do interior, onde todos conheciam todos, e a rotina era ditada pelo sino da igreja, pelas feiras de domingo e pelas histórias que corriam de boca em boca. A família vivia modestamente, em uma casa simples, com paredes descascadas e um quintal que cheirava a terra molhada toda vez que chovia. Desde cedo, chamava a atenção. Não apenas pela beleza, mas por uma presença que parecia maior do que o espaço que ocupava. Os vizinhos diziam: essa menina não é como as outras. Tem um olhar diferente, profundo demais para a idade. Aos 7 anos, enquanto outras crianças brincavam de boneca ou corriam pelas ruas de chão batido, ela passava horas em frente ao espelho rachado da sala, imitando poses que via em revistas velhas, trazidas pela tia que trabalhava em uma banca de jornal. O pai, um homem rígido e de poucas palavras, não via graça naquilo. Isso é bobagem. Vida de gente de cidade grande, não para nós. Mas a mãe enxergava algo mais. Ela percebia que a filha carregava dentro de si uma inquietação que não cabia naquela cidade. Um desejo de ser vista, de ser reconhecida, de ultrapassar os limites invisíveis que aprisionavam tantas gerações antes dela. Só que, junto com essa aura magnética, havia também um silêncio estranho. A menina era observadora demais, guardava segredos demais, como se soubesse coisas que não deveria saber. Às vezes, dizia frases que deixavam a família desconfortável, como se previsse acontecimentos ou enxergasse o que os outros não viam. Uma vez, ao passar em frente ao cemitério da cidade, ela segurou a mão da mãe com força e sussurrou: eles não dormem, mãe. Eles ainda estão olhando pra gente. A mãe tremeu na hora, mas não quis comentar com ninguém. Preferiu acreditar que era imaginação infantil. Na escola, os professores logo notaram sua facilidade em aprender, mas também sua tendência a se isolar. Ela raramente se misturava com as outras crianças. Enquanto o recreio era barulhento e caótico, ela se sentava sozinha, olhando fixamente para algo distante, como se visse um palco invisível diante de si. As outras crianças a chamavam de estranha. Algumas tinham até medo dela. Os olhos dela brilham no escuro, cochichavam. Ela fala sozinha, como se estivesse conversando com alguém que não existe. E de fato, havia algo perturbador na forma como a menina se conectava com o invisível. Às vezes, quando perguntavam o que estava fazendo, ela respondia simplesmente: estou ouvindo. Mas ouvindo o quê? Ninguém nunca soube. Ao mesmo tempo, era impossível negar sua beleza crescente. Seu rosto tinha simetria rara, sua pele parecia sempre iluminada pelo sol, e o jeito como caminhava fazia com que até os mais distraídos parassem para olhar. Era como se a natureza tivesse conspirado para que ela fosse vista. E ela sabia disso.
Desde muito cedo, entendeu o poder de sua aparência. Mas também aprendeu a usá-lo como máscara, se escondendo o que realmente se passava por trás daquele olhar penetrante. Foi numa tarde de verão, quando tinha apenas 13 anos, que seu destino começou a mudar. Um fotógrafo amador, de passagem pela cidade, a viu parada na porta da escola e se aproximou. "Você já pensou em ser modelo?" A menina riu, envergonhada. Mas o homem insistiu. Disse que conhecia pessoas em agências da capital, que poderia ajudá-la a dar os primeiros passos. A mãe ficou desconfiada, mas, ao ver a empolgação nos olhos da filha, resolveu ceder. Daquele dia em diante, as revistas velhas da tia já não bastavam mais. A menina agora sonhava com algo concreto. Desfiles, flashes, contratos. E o fotógrafo, fiel à palavra, tirou algumas fotos e as enviou para uma agência pequena. A resposta veio rápido. Eles estavam interessados. Muito interessados. Mas junto com a empolgação da oportunidade, algo começou a mudar na casa da família. O pai não aceitava a ideia. "Isso é loucura. É vender a alma. Essas agências só exploram meninas", dizia com raiva. E talvez, sem querer, ele tivesse razão. Porque, ao entrar no mundo da moda, a jovem não apenas se aproximava dos holofotes, mas também das sombras que sempre a acompanharam. Antes mesmo de completar 15 anos, ela já estava viajando para sessões de fotos, passando dias longe de casa. A cada retorno, trazia consigo não apenas roupas caras e promessas de contratos, mas também um ar cada vez mais enigmático. A mãe começou a perceber que havia algo que a filha não contava. Às vezes, ela chegava tarde, com os olhos vermelhos como se tivesse chorado, mas dizia apenas que estava cansada. Outras vezes, se trancava no quarto e passava horas escrevendo em um caderno preto que nunca deixava ninguém tocar. Certo dia, a mãe encontrou esse caderno em cima da cama, aberto por descuido. Havia apenas uma frase repetida várias vezes, escrita com força, como se a caneta fosse um punhal. "Eu não sou quem eles pensam que eu sou." A mãe sentiu um frio percorrer sua espinha, mas não teve coragem de perguntar. E assim, a menina crescia. De um lado, os olhos do mundo começavam a se voltar para ela. Do outro, um segredo crescia junto, um segredo que, cedo ou tarde, explodiria. Aos 16 anos, ela já não era apenas uma promessa, era uma estrela em ascensão. A primeira vez que pisou em uma passarela, em um desfile regional, o público ficou em silêncio por alguns segundos. Não porque esperavam menos dela, mas porque havia algo na forma como caminhava, na postura, no olhar fixo à frente, que transcendia a própria roupa que vestia. Era como se o palco fosse seu habitat natural, como se tivesse nascido para aquilo. Os olhares grudavam nela, e mesmo os fotógrafos mais experientes se surpreendiam com a naturalidade da jovem. Naquela noite, quando voltou para o camarim, ouviu pela primeira vez uma frase que ecoaria por toda a sua carreira. "Você não desfila as roupas. Você as hipnotiza." E de fato, havia algo de hipnótico nela. Algo que ia além da beleza física. Um magnetismo silencioso que deixava todos desconfortavelmente fascinados. Logo, convites começaram a surgir. Agências maiores, revistas renomadas, fotógrafos internacionais. Aos 17 anos, ela já tinha deixado a cidade natal para viver na capital, em um pequeno apartamento pago pela agência. Foi nesse período que sua vida se dividiu em dois mundos. De um lado, o glamour, os jantares com empresários, ensaios em locações paradisíacas, roupas de grife que jamais poderia comprar sozinha. Do outro, a solidão e noites inteiras olhando pela janela, escrevendo em seu caderno preto, tentando dar sentido a um vazio que insistia em crescer dentro dela.
E sempre que alguém perguntava sobre sua família, ela desviava o olhar. Eles estão bem, respondia, sem se aprofundar. A verdade é que os laços com a casa do interior estavam cada vez mais frágeis. O pai já não atendia suas ligações, e a mãe, embora orgulhosa, sentia a distância aumentar a cada dia. Foi em um concurso internacional de modelos que sua carreira deu o salto definitivo. Aos 18 anos, desfilava em Paris, Nova York e Milão. Seu rosto estampava campanhas globais, e seu nome já era sussurrado em corredores de marcas poderosas. A imprensa a chamava de o novo rosto da década. E com a fama, vieram os privilégios. Mansões luxuosas, festas exclusivas, convites para os eventos mais disputados do planeta. Ela estava no auge. O mundo a desejava, e cada passo seu era acompanhado por câmeras. Mas quanto mais brilhava sob os holofotes, mais sombras pareciam se formar ao seu redor. Foi também nessa época que surgiram os primeiros rumores. Colegas de profissão comentavam que ela desaparecia repentinamente dos camarins, reaparecendo minutos depois como se nada tivesse acontecido. Outros diziam que ela tinha acessos de raiva inexplicáveis, seguidos de longos silêncios. Em uma sessão de fotos em Londres, o fotógrafo contou a amigos que, ao ajustar a iluminação, viu o reflexo dela no espelho, mas não era exatamente igual. Havia algo no olhar, na expressão, como se fosse outra pessoa. Claro, ninguém levou-a a sério. No mundo da moda, histórias estranhas sempre surgem, e muitas vezes são alimentadas por inveja. Mas quem convivia de perto com ela sabia que havia algo que não podia ser explicado apenas por talento ou sorte. No auge da fama, ela decidiu voltar à sua cidade natal, para visitar a mãe. A imprensa transformou esse retorno em espetáculo, flashes na rodoviária, jornalistas tentando arrancar frases rápidas. Mas quem a viu de perto notou algo perturbador. Ela não parecia feliz. Caminhava pela cidade com um ar distante, quase melancólico. Evitava o olhar dos antigos colegas de escola, como se tivesse medo de ser reconhecida não pela fama, mas pelo passado. À noite, foi até o cemitério local, onde havia feito aquele comentário estranho na infância. Ficou lá por horas, sentada diante de um túmulo sem nome, murmurando palavras que ninguém pôde ouvir. No dia seguinte, partiu sem se despedir de ninguém, nem mesmo da mãe. De volta ao mundo da moda, os sinais de algo obscuro ficaram mais evidentes. Ela começou a exigir que, em todos os hotéis, a janela ficasse coberta por cortinas pesadas, mesmo durante o dia. Dizia que a luz natural a deixava vulnerável. Seus cadernos pretos se multiplicavam. Sempre trancados, sempre escondidos. E quem tentava se aproximar demais recebia um olhar frio, que parecia cortar a alma. Um maquiador, em uma entrevista anos depois, relatou: "Nunca vou esquecer. Ela me olhou no espelho e disse: 'Você consegue ver também, não é?' Eu não sabia do que ela falava. Mas juro que, por um instante, vi uma sombra atrás dela, refletida no vidro. Quanto mais contratos assinava, mais isolada se tornava. Os amigos eram superficiais, os relacionamentos, breves. Um namorado chegou a dizer em uma entrevista: era como dormir ao lado de duas pessoas diferentes. Às vezes, ela era doce e frágil. Outras, fria e quase cruel. A imprensa começou a especular sobre crises de estresse, transtornos emocionais, até mesmo dependência de substâncias. Mas a verdade era mais sombria. Porque, por trás do glamour, havia um segredo que crescia como uma mancha. Algo que ela escondia desde a infância. Algo que, mais cedo ou mais tarde, viria à tona. Aos 22 anos, ela já era considerada um ícone. Seu rosto estampava campanhas de perfumes, bolsas e marcas de luxo.
Revistas a chamavam de a mulher mais desejada do mundo. As passarelas aplaudiam sua presença magnética, e diretores de cinema cogitavam chamá-la para estrelar filmes. Tudo parecia perfeito. Do lado de fora, ela era a definição de sucesso, beleza e sofisticação. Mas quem convivia de perto sabia que havia algo errado. Pequenas fissuras começavam a surgir em sua imagem cuidadosamente construída. Ela teve muitos romances. Empresários milionários, atores famosos, até mesmo um príncipe europeu foi apontado como affair. Mas todos tinham algo em comum e terminavam de forma abrupta e silenciosa. Um deles chegou a confidenciar a um amigo: "Não é possível conviver com alguém que parece esconder metade de si. Você sente que está dormindo com uma desconhecida." Outro, em entrevista anos mais tarde, revelou: "Às vezes, eu acordava no meio da noite e ela estava sentada na cama, me olhando fixamente, como se eu fosse um estranho. Quando eu perguntava o que estava acontecendo, ela dizia: "E nada, só estou certificando que você é real." Essas declarações nunca chegaram às capas das revistas, foram abafadas pelas equipes de relações públicas. Mas no círculo íntimo, o burburinho crescia e a modelo mais famosa do mundo não era apenas enigmática. Era perturbadora. Os cadernos que ela escrevia desde a adolescência tornaram-se quase lendários. Assistentes pessoais relatavam que ela carregava sempre não importava o país, não importava o compromisso. Certa vez, em uma sessão de fotos em Tóquio, uma das maquiadoras viu o caderno aberto e conseguiu ler uma frase antes de ser surpreendida pela modelo, que arrancou o objeto de suas mãos. A frase dizia: "Eu não pertenço a esse corpo." A maquiadora jurou nunca mais falar do assunto, mas confidenciou a colegas que aquele olhar frio, cortante, a perseguiu em pesadelos por semanas. Hotéis de luxo ao redor do mundo tiveram histórias semelhantes. Hóspedes e funcionários comentavam que, durante suas estadias, sempre se ouviam passos no corredor de madrugada. Portas se abriam e fechavam sozinhas. O sistema de energia falhava inexplicavelmente. E, o mais estranho, às vezes, hóspedes afirmavam ter visto a modelo no corredor em plena madrugada, quando, na verdade, ela estava trancada em seu quarto, sozinha. Uma camareira de Milão relatou: "Eu vi com meus próprios olhos. Ela passou por mim no corredor, mas quando entrei no quarto para limpar, lá estava ela, deitada na cama, como se nunca tivesse saído." As histórias pareciam absurdas demais para serem levadas a sério. Mas se multiplicavam, atravessando fronteiras e idiomas. O ponto de virada aconteceu em um desfile em Paris. O evento reunia a elite da moda mundial, e ela era a estrela principal. Na metade da passarela, em meio aos flashes e aplausos, ela simplesmente parou. Ficou imóvel, olhando para a plateia com um semblante vazio. O silêncio tomou conta do lugar. Por quase um minuto inteiro, ela permaneceu ali, imóvel, como se não reconhecesse onde estava. Então, de repente, começou a rir. Um riso estranho, profundo, que não combinava com sua imagem. Foi retirada do palco pelos seguranças, e a imprensa noticiou como um mal-estar repentino. Mas quem esteve lá jura que jamais esqueceu a cena. Poucos meses depois, em uma entrevista rara, ela foi questionada sobre como lidava com a solidão da fama. Ela respondeu, com um meio sorriso: "Solidão? Eu nunca estou sozinha." O jornalista insistiu, perguntando o que ela queria dizer. Mas ela apenas desviou o olhar e mudou de assunto. Esse detalhe passou despercebido pela maioria, mas para aqueles que acompanhavam de perto sua trajetória, foi mais uma peça de um quebra-cabeça sombrio. Depois de anos distante, ela decidiu visitar a mãe novamente. Chegou de surpresa, em um carro de luxo, cercada por seguranças.
A mãe, já envelhecida, mal a reconheceu de imediato. Mas logo percebeu algo ainda mais assustador: sua filha estava ali fisicamente, mas não parecia ser a mesma pessoa que havia criado. O que aconteceu com você? A mãe perguntou, em lágrimas. E a resposta foi apenas um sussurro gélido. Eu nunca fui quem você pensava. Essa frase ecoaria por muito tempo. A mãe confidenciou a vizinhos que, naquele momento, teve a sensação de estar diante de uma estranha. Aos poucos, a imprensa começou a questionar sua sanidade. Manchetes falavam em crises de exaustão, colapsos nervosos, dependência de remédios. Mas havia quem afirmasse que era algo mais profundo. Assistentes trocavam de emprego após poucos meses, fotógrafos pediam para não trabalhar mais com ela. E, nos bastidores, a dúvida crescia no que ela escondia. Tudo começou com um jornalista investigativo, conhecido por expor escândalos da elite. Ele não se contentava com notas de assessoria, nem com versões oficiais. Para ele, todo o brilho escondia rachaduras. Ao ser designado para escrever um perfil da modelo, decidiu ir além. Visitou sua cidade natal, conversou com vizinhos, ex-colegas, professores. E quanto mais perguntava, mais estranhas eram as respostas. Ela era diferente, dizia uma antiga professora, com um olhar desconfortável. Como assim? O jornalista insistia. Tinha algo nos olhos dela. Às vezes, parecia que não era só uma criança. O jornalista, intrigado, voltou com um caderno cheio de anotações e a sensação de que havia algo grande a ser revelado. Em sua investigação, ele encontrou um fotógrafo que havia trabalhado com a modelo nos primeiros anos de carreira. O homem parecia relutante em falar, mas após algumas horas de conversa e algumas taças de vinho, mostrou algo guardado em uma gaveta trancada. Era uma foto nunca publicada. A modelo estava em um ensaio, cercada por refletores. Mas no reflexo do espelho atrás dela havia uma silhueta estranha, uma sombra sem forma definida, como se outra presença estivesse ali. Isso nunca foi manipulado? Perguntou o jornalista. Não. Tirei com minha câmera analógica. Quando revelei, quase desmaiei. Desde então, guardei e nunca mostrei a ninguém. A fotografia parecia apenas um defeito de iluminação, mas o fotógrafo jurava que não era. O jornalista então procurou funcionários de hotéis onde a modelo havia se hospedado. As histórias se repetiam, em lugares diferentes, com pessoas que não se conheciam. Portas que batiam sozinhas. Luzes que piscavam. Chamadas para a recepção em horários em que o telefone do quarto estava desconectado. E, o mais assustador, hóspedes que afirmavam ter visto duas versões dela no mesmo lugar. Vi a senhorita no elevador às 3 da manhã, disse um hóspede. Mas às 3 da manhã, ela estava dormindo em seu quarto. Retrucou a recepcionista, confusa. De volta à cidade natal, o jornalista encontrou um amigo de infância da modelo. Um rapaz simples, que lembrava dela como a menina misteriosa que falava sozinha. Ela dizia coisas estranhas. Uma vez, me contou que tinha sonhos em que via sua vida, mas não como criança, e sim como adulta. Como se já soubesse o que iria acontecer. Quando perguntado se acreditava que ela tinha algum dom sobrenatural, ele apenas desviou o olhar. Não sei. Só sei que nunca confiei totalmente nela. Parecia carregada de algo que não era dela. Foi então que o jornalista conseguiu, através de uma ex-assistente, um dos famosos cadernos negros da modelo. Não era completo, apenas algumas páginas arrancadas às pressas. O conteúdo era perturbador. Frases repetidas inúmeras vezes, como se fosse um ritual. Eu não pertenço a esse corpo. Ela me observa o tempo todo.
O reflexo nunca mente. E, em uma das páginas, um desenho grosseiro de um rosto sem olhos. Determinada a proteger sua imagem, a modelo aceitou dar uma entrevista exclusiva para uma revista internacional. No início, respondeu às perguntas com charme e inteligência. Mas quando o jornalista perguntou sobre sua infância, ela ficou em silêncio por longos segundos. Então disse, em voz baixa: "Vocês não querem ouvir essa parte." O entrevistador insistiu, mas foi interrompido pela assessora, que encerrou a entrevista abruptamente. No entanto, aqueles que estavam no estúdio juraram que, por um instante, o olhar da modelo mudou completamente. Não era apenas tristeza ou raiva. Era como se fosse outra pessoa. A partir daí, os rumores explodiram. Manchetes falavam de crises estranhas, ataques de histeria, episódios inexplicáveis. Sites de fofoca começaram a publicar teorias bizarras, desde transtornos de identidade até pactos sombrios. E, curiosamente, quanto mais os rumores cresciam, mais contratos milionários ela perdia. Marcas temiam associar sua imagem à instabilidade. A modelo que parecia intocável começava a desmoronar. O ponto mais assustador aconteceu em Nova York. Ela foi vista em uma festa luxuosa, cercada de celebridades. Parecia estar bem, até que, no meio da pista de dança, parou e começou a gritar: "Eles estão aqui! Eles nunca me deixam em paz." Os seguranças a retiraram, mas o incidente foi filmado por celulares e rapidamente se espalhou. O vídeo mostrava claramente sua expressão, um misto de terror e desespero. A partir desse dia, sua reputação nunca mais foi a mesma. Pouco tempo após o escândalo em Nova York, um dossiê misterioso começou a circular na imprensa. Era um conjunto de relatórios médicos e psicológicos supostamente ligados à modelo. O documento detalhava sessões de terapia desde a adolescência, nas quais ela afirmava ouvir vozes e sentir que seu corpo não lhe pertencia. Médicos descreviam episódios de dissociação, lapsos de memória e visões perturbadoras. Mas o mais chocante eram as anotações de um psiquiatra. Ela afirma ser observada por uma presença constante. Refere-se a si mesma na terceira pessoa. Em alguns momentos, fala com voz diferente, mais grave, como se fosse outra entidade. Recomendo avaliação aprofundada para possível transtorno dissociativo ou fenômeno não explicado. A imprensa caiu em cima da história. Alguns diziam que era doença mental. Outros, que se tratava de algo sobrenatural. Poucas semanas depois, um vídeo vazou. Gravado por uma ex-assistente, mostrava a modelo em um quarto de hotel, em frente ao espelho. No vídeo, ela murmurava frases desconexas, até que, de repente, levantou os olhos e sorriu para o reflexo. Só que, no reflexo, o sorriso demorou alguns segundos a aparecer. O vídeo viralizou. Muitos chamaram de montagem. Mas quem já havia testemunhado seus episódios estranhos dizia: "Era real." Desesperada, a modelo aceitou se encontrar com o jornalista que vinha investigando sua vida. A reunião ocorreu em segredo, em um apartamento alugado sob outro nome. "Eu sei que você descobriu coisas sobre mim", ela disse, com um olhar cansado. "O mundo quer entender", respondeu o jornalista. "Você pode me dizer a verdade?" Ela respirou fundo e, pela primeira vez, falou sem máscaras. "Desde criança, sinto que não estou sozinha. Há algo dentro de mim. Algo que não nasceu comigo." O jornalista, incrédulo, perguntou se era metáfora, se falava de traumas. Mas ela negou. "Não. Não é psicológico. Não é imaginação. É real. Eu vejo, eu ouço e às vezes, eu não sou eu." Na mesma noite, segundo relatos, ela escreveu por horas em seu caderno negro.
Uma frase se repetia até a página final. O reflexo é a prova. Horas depois, a modelo desapareceu do apartamento sem deixar rastros. O jornalista encontrou apenas o caderno e uma marca estranha no espelho do quarto, como se tivesse sido tocado por mãos queimadas. Dias depois, uma entrevista gravada clandestinamente começou a circular nas redes sociais. Era ela, sentada em uma cadeira, confessando: "Não importa quantos contratos eu assine, quantas capas eu faça. Eu nunca vou estar sozinha. Há algo em mim que não me pertence. E todos vocês verão." O vídeo foi assistido milhões de vezes. Metade do público acreditava que era uma mente doente, vítima da pressão da fama. A outra metade acreditava que ela era prova de algo além da compreensão humana. O clímax aconteceu em Milão, em um desfile anunciado como seu grande retorno. O mundo inteiro assistia. As câmeras estavam ligadas, a imprensa reunida. Ela entrou na passarela impecável, como sempre. Mas, ao chegar ao centro, parou diante do imenso painel de vidro que compunha o cenário. O público viu algo impossível, o reflexo dela no vidro não se movia no mesmo ritmo. Enquanto ela sorria, o reflexo permanecia imóvel. Quando ela virou o rosto, o reflexo ainda a encarava fixamente. Um grito ecoou. Câmeras foram desligadas às pressas. E, a partir daí, as versões se misturam em boatos. Alguns dizem que ela desmaiou. Outros juram que o reflexo sorriu sozinho antes de desaparecer. Depois desse episódio, sua carreira implodiu. Marcas romperam contratos. Revistas cancelaram capas. Convites desapareceram. Ela sumiu dos holofotes, isolando-se em uma mansão nos arredores da Europa. Jornalistas tentavam alcançá-la, mas eram barrados. Vizinhos raramente a viam, quando viam, juravam que parecia outra pessoa. O mito estava completo, a modelo mais renomada do mundo agora era lembrada não apenas pela beleza, mas pelo segredo obscuro que nunca conseguiu esconder completamente. Depois do último desfile em Milão, a modelo desapareceu quase por completo. Não havia mais capas de revista, campanhas publicitárias ou entrevistas. Seu nome, que antes era sinônimo de glamour, agora carregava apenas o peso do mistério. Instalada em uma mansão afastada, cercada por muros altos e seguranças discretos, ela parecia ter se tornado prisioneira de si mesma. Jornalistas que tentavam se aproximar relatavam estranhos incidentes, câmeras que falhavam, microfones que gravavam apenas ruídos, janelas onde juravam ter visto duas silhuetas distintas quando só havia uma pessoa lá dentro. Sua mãe, que ainda vivia na cidade natal, raramente dava entrevistas. Mas em uma rara aparição, disse uma frase que congelou os repórteres. "Aquela não é mais a minha filha." Ela contou que, desde criança, havia algo diferente. Um olhar profundo demais, uma presença ao redor dela que ninguém sabia explicar. Disse ainda que sempre temeu pelo dia em que o mundo veria aquilo que só a família conhecia. Enquanto isso, a indústria da moda tentava apagar seu nome. Marcas retiraram suas fotos de campanhas, desfiles evitaram mencionar sua carreira. Era como se quisessem enterrar sua história para sempre. Mas o efeito foi o oposto, quanto mais tentavam silenciar, mais seu mito crescia. Fóruns online, documentários independentes, teorias sombrias, todos queriam decifrar o segredo da modelo que brilhava como um anjo e caíra como uma sombra. Anos depois, rumores ainda circulavam. Hóspedes em hotéis de luxo afirmavam ver sua imagem em espelhos, mesmo quando ela não estava hospedada lá. Funcionários juravam que, ao limpar camarins antigos onde ela havia se arrumado, ouviam risos abafados ou vozes murmurando. Era como se o segredo não tivesse morrido com a carreira dela, mas continuasse vivo em cada reflexo que deixará para trás.
E assim, a modelo que parecia destinada a ser apenas um ícone de beleza se transformou em algo muito maior e muito mais perturbador. Para uns, ela foi vítima de uma mente atormentada, esmagada pela pressão da fama. Para outros, uma prova viva de que existem forças que a ciência não consegue explicar. Mas uma coisa é certa, e sua história nunca mais será esquecida. Agora, eu te pergunto, quantas vezes olhamos para alguém e acreditamos conhecer sua vida apenas pelo que aparece diante das câmeras? Quantas vezes julgamos, admiramos ou invejamos sem imaginar os segredos que se escondem atrás de cada sorriso? A história dessa modelo nos lembra de algo essencial, e todos nós carregamos segredos. Alguns são leves. Outros, pesados. E alguns, obscuros demais para permanecerem escondidos para sempre. E quando eles vêm à tona, não importa o quão alto tenhamos chegado, seu impacto pode ser devastador. Se essa história te arrepiou, se você ficou intrigado com cada detalhe, então já sabe, deixe o seu like, porque isso ajuda muito a trazer novas histórias sombrias e emocionantes aqui para o canal. Inscreva-se se ainda não for inscrito, e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você quer continuar mergulhando em mistérios tão perturbadores quanto este, eu te convido agora a assistir o próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Uma história que, assim como esta, vai mexer com a sua mente e talvez até com o seu sono. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E lembre-se, às vezes, o brilho mais intenso pode esconder as sombras mais profundas. Até a próxima.